Tudo bom? Vamos dar continuidade aqui ao nosso curso de linguagem de programação em Python. Meu nome é Gustavo Maia, né? E hoje, nesse vídeo, a gente vai começar um novo tópico dentro do nosso curso, que são os dicionários, né? O que que nós vamos falar sobre os dicionários? Nós vamos falar o que é um dicionário, como é que a gente cria o dicionário, como é que a gente acessa os elementos, como é que a gente insere e atualiza dados, elementos no dicionário, contar os elementos, verificar a existência de chaves, ordenar esses elementos e excluir registros dentro de dicionário. Com aquele objetivo nosso de vídeos curtos para não tornar cansativo, nós vamos, nesse primeiro vídeo, abordar o que é, como é que nós vamos criar um dicionário e aprender a acessar elementos desses dicionário. Bom, o tópico que a gente vai abordar vai ser o que é um dicionário. Dicionário é uma espécie de estrutura de dados do tipo coleção. É, portanto, um objeto que contém mais do que um valor. Ele vai lembrar um pouco as listas, ou seja, uma lista, as listas alinhadas, uma lista dentro de outra. Só que o dicionário envolve os dados mais complexos, mais estruturados. Se nas listas os elementos são acessados por meio de uma posição, o índice que a gente via lá, parênteses e o índice dela, nos dicionários isso ocorre de forma diferente. Os acessos acontecem por meio de chaves. Vamos dar um exemplo aqui para vocês entenderem muito bem uma aplicação muito útil de dicionário. Você trabalha no registro acadêmico de uma escola e está no período de matrícula. Então você vai chegar um aluno, um futuro aluno, vai fazer a matrícula dele, e aí, vinculado àquela matrícula, você vai ter que cadastrar várias, vincular aquele aluno, você vai ter que ter a matrícula daquele aluno, vinculada a ele, vai ter que ter várias informações, como nome, endereço, telefone, sexo, curso. Então, como é que você vai conseguir vincular isso tudo numa determinada informação? O que que você usa, então? A gente pode fazer algo parecido aqui com essa tabela. Eu vou ter a minha matrícula como a chave, tudo, ou seja, tudo vai estar vinculado à matrícula, e vou ter um dicionário composto matrícula, chave, valor. A chave vai ser a matrícula, que vai estar tudo vinculado a ela, e os valores vão ser tudo aquilo que vai estar vinculado à matrícula, tipo nome, telefone, sexo, curso, período, uma série de informações, tipo essa tabela que a gente vai criar aí no dicionário. A gente vai criar uma tabela dessa para vocês entenderem como é que a gente faz, e isso aqui é para vocês entenderem um pouco o que, que é, né, o que, que são os dicionários. Como é que eu faço para criar um dicionário? Para criar um dicionário em Python, basicamente as informações precisam ser passadas entre chaves, mas depois nós vamos ver também que tem um comando dict que faz isso para a gente também. Que, por sua vez, precisa seguir a estrutura de quê? Chave, dois pontos, valor ou valores. Chave é o que está vinculado, igual a matrícula do aluno. A matrícula, ele puxou a matrícula, tem todas as informações sobre o aluno. E as informações sobre os alunos são o quê? É o valor. Posso ter apenas uma informação, ou posso ter várias informações. Tipo nome, endereço, telefone, curso, sexo, período, uma série de informações. Então, olha lá, como é que eu faço para criar um dicionário? Eu tenho aqui um dicionário, nome do dicionário que eu desejo criar, chave, tá vendo? Abro chave, igual abro a chave, coloco chave um, chave 2. O que são essas chaves? São as chaves dos elementos. Aqui seria, por exemplo, o número da matrícula de cada aluno. E vinculado a esse número de matrícula, eu coloco dois pontos. Se eu tiver um valor só, eu passo a colocar apenas aquele valor. Por exemplo, o nome. Agora, se eu tiver vários valores, igual no caso de aluno sendo matriculado, ele tem vários valores. Nome, curso. Então, eu coloco valor 1, vírgula, valor 2, vírgula, coloco a quantidade, fecha o colchete. Então, os valores são exatamente o quê? Os valores correspondentes a cada chave dessa aqui. Então, uma chave igual ao exemplo, a matrícula, e a outra são os valores. Vamos ver aqui, ó, na tabela que eu criei lá no Google, para a gente ver, lá no Google Colab. Ó. Eu criei um dicionário chamado cadastro, e aí criei, ó, chave, a matrícula, que é o 5566, que é a chave matrícula, que é dois pontos, abro o colchete. Ó. Então, estou colocando aqui, ó, Carlos Silva, telefone, sexo e o curso. Fechei o colchete, vírgula aqui embaixo, coloquei uma outra chave, 7766. É a matrícula de quem? Ó, quando vier aqui o vetor de valor, de Heitor de Almeida, está aqui o telefone dele, o sexo e o curso que ele faz. E assim sucessivamente. Está vendo? Assim que eu crio um dicionário lá no Google Colab. E aqui eu coloquei só um comando print, ó, cadastro.get. Quando eu puxo a matrícula, depois nós vamos ver ainda nesse vídeo essa forma de acessar um elemento no dicionário. Isso aqui eu só coloquei para vocês entenderem melhor. Quando eu puxo a chave, que é a matrícula do aluno, 5566, olha as informações que vieram. Vieram todas as informações a respeito do aluno. Veio o nome dele, veio o telefone dele, veio o sexo dele e veio o curso que ele faz.
Entenderam, então, mais ou menos o que que é um dicionário? Como é que eu faço para criar um dicionário? E aí a gente vai aprender também como é que a gente acessa, onde aplicação, vou fazer exemplos, vocês vão entender bem nessa muito boa ferramenta que o Python dá para nós aí. Uma outra forma de eu criar o dicionário também pode ser através da função dict. Qual que é a sintaxe dela? Ó, dicionário, nome do dicionário igual, aí eu não tenho a chave, eu coloco do comando ó, dict, e não é mais chaves, eu tenho parênteses, colchete, e aqui ó, abro parênteses, ó, chave, que é a chave, por exemplo, a matrícula, vírgula, e aqui eu coloco os valores. Pode ser for um valor, se for vários valores, eu tenho que colocar entre colchete. E mesma forma como o exemplo anterior, valor, os valores correspondentes de cada chave. Como é que eu faço isso lá no Colab? Da mesma forma, que é o cadastro, ticket, aqui, ó, matrícula, os vetores com os valores e informações, a chave do dicionário, o vetor com as informações. Se eu der o comando print, cadastro, tá vendo? .get 5566, buscou toda a informação sobre o aluno. As duas formas eu crio meu dicionário do mesmo jeito, do mesmo valor, aí vai quem quiser de cada um, quem achar mais fácil, não tem diferença. Então você vê que é uma forma de criar bem simples que vai facilitar muito aí no desenvolvimento do curso nosso e a utilização que vai ficar, você entendendo legal, você consegue aplicações bem bacanas aí desenvolvendo dicionários, né? Como é que a gente faz agora para acessar o elemento dele lá dentro agora? Criei. Você viu que criar é bem tranquilo. Aí, como é que a gente acessa elementos? Você viu que nas listas a gente tinha lá o colchete, a gente viu que quando as listas alinhadas tem matriz, eu tinha o índice interno e o índice externo. Como é que é no caso do meu dicionário? Acessar, existem várias formas para acessar o registro de um dicionário. Acessando o registro, chave. O mais simples, uma forma simples de resgatar o registro é colocando a chave entre colchetes. Quando eu estou falando chave, estou falando o índice que está pendurado, por exemplo, a matrícula. O dicionário é criado por chave, símbolo, mas chave é a base ali do dicionário. O que eu estou falando? Ó? Só falar, vou dar um print para mostrar para vocês. Ó. Dicionário entre colchete, ó. A chave que eu estou, igual se eu der dicionário entre colchete e a matrícula, eu vou buscar aquilo tudo lá. Olha o exemplo aqui, ó. Criei um mais simples aqui, ó, um dicionário capitais. Aí coloquei, eu tenho a capital, criei chaves. Tá vendo aqui a chave para abrir e para fechar e aqui a chave do dicionário. Ó. São Paulo é uma chave e o valor que está vinculado é a capital, São Paulo. Chave Bahia tem um valor vinculado que é a capital, que é Salvador. Chave Goiânia tem a capital aqui, Goiás, desculpa, a capital Goiânia. Então, quando eu der print, capitais, entre colchete aqui, coloco Goiás, o que ele vai me dar? Puxou o valor, Goiânia. Então, essa é a forma mais simples de eu acessar um registro de um dicionário. A outra forma é que a forma que eu mostrei para vocês aqui, até mostrando como é que a gente cria um dicionário, usando o comando get. Bem simples também, podendo utilizar o método get, que atingiremos um resultado semelhante. É só dar um dicionário.get e dar a chave aqui entre parênteses. Ó. Vamos ver aqui no Colab, o mesmo dicionário que eu criei, se eu der print, ó, capitais.get, qual é a capital, qual chave que eu quero? Goiás, coloquei Goiás entre chaves, entre aspas aqui e entre parênteses, ele me deu a capital aqui, que é Goiânia. Forma bem simples de acessar, posso utilizar qualquer um dos dois, porém o get ele é mais utilizado, porque já é um comando já que busca mais direto. Agora, como é que eu vou acessar? Eu quero acessar todas as listas, eu quero acessar todas as chaves do dicionário, igual que eu tinha lá na capital. O que era a chave? São Paulo, Bahia e Goiás. Eu quero acessar todas essas três chaves de uma vez. Eu quero saber quantas chaves tem meu dicionário. Então, o que eu faço? Para extrair apenas as chaves em um dicionário, para uma lista, podemos utilizar o método keys com a função list. Olha um exemplo. Ó. List, entre parênteses aqui, dicionário.keys. Ele vai colocar todas aquelas chaves do meu dicionário ali. Ó. Vamos pegar esse dicionário meu capitais. Quando eu dou aqui, ó, list, capitais.keys, o que ele vai puxar? São Paulo, Bahia e Goiás. Está aqui embaixo. São Paulo, Bahia e Goiás. Se tivesse mais, ele iria puxar todas. Tem como eu puxar também somente os valores? Tem também. Tem como. Como é que eu faço para acessar a lista somente com os valores? Para extrair os valores em um dicionário para uma lista, podemos utilizar o comando valores com a função list. Vamos olhar a sintaxe dele aqui, tá vendo? List, dicionário, em vez de ser .keys, .values. Vamos olhar aqui, ó. Tá vendo? Mesmo dicionário, print, list, capitais, .values. O que ele me deu para mim? Só os valores. São Paulo, Salvador
e Goiânia. Se tivesse mais valores aqui, por exemplo, São Paulo, fosse São Paulo, algumas cidades, Salvador, algumas cidades, Goiás, ia aparecer tudo aqui, porque tudo pertence ao valor. Tudo está vinculado à minha chave São Paulo. Por exemplo, Estado de São Paulo, e aí tem várias cidades. Estado de Bahia, várias cidades. Estado de Goiás, tem várias cidades. E aí teria tudo vinculado ali ao valor. Agora eu quero ver os dois. Tem como eu ver tanto as chaves quanto os valores? Tem também. Aí eu tenho o comando itens para fazer isso para mim. Como é que eu uso? A sintaxe dele, ó. List, dicionário, ponto, itens. Quando eu faço isso, ó, no mesmo dicionário meu, ó, print, list, capitais, ponto, itens, veio tudo. Ó. A chave São Paulo, valor São Paulo. A chave Bahia, o valor Bahia. A chave, Salvador, desculpa, a chave Goiás, o valor capital Goiânia. Então, essas são as formas como eu acesso os elementos, vejo o que está lá dentro do dicionário para ver, para atualizar, para fazer a parte de atualização, a parte de remoção. Nós vamos ver nos vídeos mais para frente. Assim. Então, é isso que eu queria apresentar para vocês. Espero que vocês tenham entendido. Né? Vamos fazer mais 2 vídeos aí envolvendo essa teoria de dicionário, para vocês entenderem bem como é que acessa valores, como é que faz tudo. Depois também vai ter os vídeos dos exercícios, para vocês ficarem bem entender bem mesmo essa parte de dicionário, que é uma parte muito interessante, dá para fazer aplicações muito legais, tenho certeza que vocês vão gostar. Obrigado pela atenção de vocês.